com a aula de escatologia, estamos falando sobre o juízo. É tempo de juízo, tá? A grande tribulação é o juízo. O anticristo é um juízo. Mas tem um povo bem-aventurado que morreu em Cristo. Morreu em Cristo. Passou o que passou. E aí Cristo vai ressuscitar esses irmãos que morreram em Cristo primeiro. Só que uma coisa que eu tenho que falar para os irmãos é que a primeira ressurreição já começou, tá? Já começou, porque Cristo é a primeira ressurreição. Lá no livro de Mateus, capítulo 27, diz que no dia que Cristo ressuscitou, muitos dos corpos que estavam mortos, eles ressuscitaram. Por isso a primeira ressurreição já começou. E aí o Mateus fala, e apareceram a muitos. Quando você está lendo o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, alguns dizem assim que eles viram anjos. Só que outros dizem que eles viram homens. Vocês entenderam? Então aqueles homens são pessoas ressuscitadas. Por que procurais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas já ressuscitou. Se você pensava que todos aqueles que estão ali eram anjos, corrige, tá bem? Não eram todos anjos. Alguns eram anjos, mas outros eram pessoas ressuscitadas. E a Bíblia diz, e entraram na cidade e apareceram a muitos. A primeira ressurreição já começou. Cristo já levou esses irmãos para a eternidade. Já estão lá, com corpo e tudo. Só que ainda está em processamento a primeira ressurreição. Quando que foi ensinado isso para nós? Foi ensinado lá no Antigo Testamento, dizendo que a colheita ela tem que passar por 3 fases. Qual é a primeira fase? É a fase que é chamada de primícias. O pessoal ia lá, plantava o trigo e antes de colher o trigo, iam lá e recolhiam a primeira panha, as primícias. Levavam alguns molhos até o sumo sacerdote. Aí a Bíblia diz que ele movia os molhos perante o Senhor, em agradecimento pela colheita que foi abundante. Aí depois, o proprietário, o agricultor, ia para a roça e fazia a grande colheita. Aí eram 3 meses de colheita direta, grande colheita. Essa grande colheita, depois ela tinha uma terceira etapa, que a gente chama aqui no Brasil de terceira panha. Porque não dava para pegar tudo de uma vez só. Depois que você vai lá e colhe tudo, ainda tem rebento que está nascendo ainda. Você tem que voltar na roça depois. E existem aqueles cantos da roça que não dá para pegar de uma vez só. E Deus disse, deixe os cantos para os estrangeiros e para os pobres. Mas tem que ser colhido também. É chamado de rabiço. A interpretação ela é espiritual. E por que a gente sabe que a interpretação é espiritual? Quando o apóstolo Paulo falou, Deus não disse, não atarás a boca do boi enquanto ele estiver trilhando? Disse, Deus está querendo saber de boi? Paulo fala, não. Deus está falando do trabalhador do Evangelho. Está dizendo que o trabalhador, o pregador, é digno do seu salário. Não ate a boca dele, não impeça o pregador, o pastor que está tomando conta da igreja, de receber salário para tomar conta da igreja. Então Paulo, ele vai lá no Antigo Testamento, ele vê um mandamento que Deus dá literal e fala, não é literal, Deus está falando de algo profético. A colheita que eu acabei de falar para vocês é a mesma coisa. Quem são as primícias? Cristo e aqueles que ele ressuscitou no dia que ele saiu da tumba. São as primícias, os primeiros a serem ressuscitados, e já estão na eternidade, irmãos, com o corpo ressuscitado. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, falou que eles são espíritos dos justos aperfeiçoados, mas eles ainda estão aguardando para que eles, sem nós, não sejam aperfeiçoados. Eles estão aguardando porque eles dependem da gente chegar lá. E nós fazemos parte da grande colheita. Todos os irmãos que morreram, desde Estevão, primeiro mártir, até o último irmão que estiver sendo velado no dia da volta de Jesus, todos esses irmãos fazem parte da grande colheita. No dia da volta do Senhor Jesus, a Bíblia diz que Deus tem uma trombeta que é dele, não é a trombeta dos anjos, tá? As 7 trombetas, é a trombeta de Deus, diz o apóstolo Paulo. Deus tem uma trombeta que é dele, que ele vai ecoar, ele. E a voz do arcanjo, porque o arcanjo, que é o arcanjo Miguel, ele vai dar o brado de vitória. Brado de vitória. Quando você vai lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 2, você vê o brado de vitória, né? Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Então tem um brado de vitória ali. O arcanjo Miguel vai dar um brado de vitória. Uma trombeta tocando, o arcanjo dando o brado de vitória, e os mortos ressuscitam.
Quando os mortos ressuscitarem, isto aqui vai ser notório na terra, todo mundo vai saber que os mortos estão saindo do sepulcro. Por isso não é uma coisa assim, é inesperado, mas não é secreto. É inesperado porque ninguém sabe o dia e a hora, mas não vai ser secreto. Não vi o morto para onde foi, não, estava aqui, eu vi, levantou e foi. O arrebatamento é a mesma coisa, ele vai ser visível. Visível. E aonde que está representado o arrebatamento visível? Está representado em Enoque, tá bem? O arrebatamento dele não se achou mais, as pessoas sabiam que ele foi arrebatado, tá? Elias, o arrebatamento dele foi visível, Eliseu viu, e os filhos dos profetas sabiam que Elias seria arrebatado. E as duas testemunhas mártires também, do capítulo 11 de Apocalipse, elas morrem, ressuscitam e sobem aos céus à vista dos seus inimigos. A Bíblia está dizendo, todo olho verá, todo olho. Quem fica aqui vai ver a turma ir embora, vai ver o sepulcro vazio, vai ver os mortos saindo do sepulcro, e os crentes, sendo levados, quem for levado. Não tem mais segredo, vocês entenderam? A volta de Jesus não tem mais segredo. O segredo é agora, enquanto o evangelho está sendo pregado e as pessoas não estão percebendo. Mas quando for revelado o iníquo, porque o apóstolo Paulo fala, então será revelado o iníquo. Revelado, diz a Bíblia, tira-se a capa, sou eu mesmo, o tinhoso, filho do cão, sou eu mesmo, Beelzebu. Será revelado o iníquo, e todo olho verá. Todo olho verá. Vamos embora. A turma que ficou sabe que ficou para a grande tribulação. E a turma que foi, todo mundo que estava aqui viu que foi. Foi para onde? Foi para o outro julgamento, que é o julgamento do chamado Tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo falou que nós cristãos, nós não somos salvos pelas obras, irmãos. Realmente você não pode acrescentar um copo d'água na sua salvação. Pelas obras ninguém será justificado diante de Cristo. Então por que eu pratico as boas obras? Aí o apóstolo Paulo fala, para receber galardão, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba aquilo que houver feito por meio do corpo, seja bem ou seja mal. E aí você fala, mal? Como assim mal? Sim, tem crente, nós crentes praticamos obras ruins. E aí Paulo fala assim, obras de palha, de madeira e de feno, que não vai passar no juízo. E a gente pratica boas obras, obras de pedras preciosas, prata e ouro, que são materiais que não perecem pelo fogo. E nós todos, crentes, tanto os ressuscitados quanto os arrebatados, seremos levados para o tribunal de Cristo, num lugar espiritual. E nós seremos julgados individualmente pelas obras que tivermos feitos. Lá eu vou ser julgado pelos meus pecados? Não, seus pecados não vão mais ser julgados, eles já foram julgados e você foi condenado. Você foi condenado por causa dos seus pecados. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isto, você foi condenado. Não tem ninguém aqui que não foi condenado. Agora, mediante a condenação, você também foi absolvido. Está condenado porque está errado, mas foi absolvido porque alguém morreu por você. Cristo assumiu a sua culpa, te justificou, te colocou nas regiões celestiais e colocou você para trabalhar. Só que você trabalha não para a salvação, você trabalha porque você é salvo. E todo o trabalho que você executa hoje é imediatamente avaliado por Deus, se é madeira, feno ou palha, se queima rápido ou se queima um pouquinho devagar, mas queima de qualquer maneira. E aí você vai para as revelações do Apocalipse. Quando chega no capítulo 15, vão começar as 7 taças da ira de Deus. Só que aí João teve uma visão e disse que ele viu diante do trono de Deus um mar de vidro misturado com fogo. Esse mar de vidro misturado com fogo, ele foi representado lá no Mar Vermelho, irmãos, quando Moisés saiu do Egito. Moisés saiu do Egito, levou o povo até o Mar Vermelho, o mar se abriu e eles foram batizados, antes de chegar na Terra Prometida. Depois o faraó tentou entrar, entrou, só que
o batismo condenou Faraó e o exército dele. Por que está lá no Antigo Testamento? Nós vamos trazer para Apocalipse, é o mesmo mar, só que aqui é um mar de água, lá é um mar de vidro misturado com fogo. E vai se cumprir o que disse João Batista: vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. E esse batismo com fogo é no céu, tá? É lá na eternidade. Participou do arrebatamento da igreja? Participei, graças a Deus. Vamos ver quanto vale as suas obras agora. E aí o apóstolo João viu todos em pé, dentro do mar de vidro, todos em pé, que é a hora de ser batizado com fogo. E aí nós vamos entrar para o mar, porque Deus está lá na outra ponta, e a gente está aqui, estamos aqui, e Deus está lá na outra ponta. Não vai pensando, já estou chegando, já vou abraçando a Deus. Não, primeiro juízo das obras, e você vai ser julgado, vai entrar pelo mar de vidro. Quando você sair do outro lado, todas as obras infrutuosas das trevas que você praticou, que eu pratiquei, que todas as pessoas praticaram, todas vão ficar queimadas, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Toda obra que o homem praticou, que não for de ouro, pedras preciosas ou prata, toda essa obra vai ser queimada, mas o tal será salvo. Não é julgamento para salvação, porque julgamento para salvação é só na cruz, irmão. Só na cruz, não tem como. Agora chegou no tribunal de Cristo, aí Cristo diz: em verdade vos digo que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E Cristo diz: e em verdade vos digo que qualquer um de vós que der um copo d'água fria a um dos pequeninos chamados meus discípulos, de forma alguma perderá o seu galardão. Chegou lá no tribunal de Cristo, porque é tudo metáfora, a gente não entende perfeitamente, é uma metáfora, é uma profecia. Chegou lá, você e eu entramos no Mar Vermelho, entramos com todas as obras, irmãos, as boas e as más, as frutíferas e as infrutíferas, e vamos ser batizados no mar que foi representado no Mar Vermelho, e vamos sair do outro lado. Quando a gente sair do outro lado, sai diante de Deus. Mas quando sai diante de Deus, só as boas obras vão ficar, só o que Deus aprovou. E o que Deus não aprovou, ficou no mar, no batismo de fogo, ficou lá no mar. Você não vai aparecer diante de Deus com os erros que você cometeu. Por isso, pequei, Pai, perdoa-me porque pequei, cruz. Entrou no céu, Pai, pequei. Não tem confissão de pecados naquela hora, porque é hora de prestação de contas, dá conta da tua mordomia. Você já sabe que está salvo. E aí vem 1 Coríntios capítulo 15. Paulo diz o seguinte: olha, na ressurreição dos mortos e no arrebatamento da igreja, porque o capítulo inteiro é assim mesmo, ele diz: olha, quando você semeia, você não semeia a planta, você semeia o grão. E quando nasce a planta, ela não se parece com o grão, é outra coisa. Aí ele fala: um é o corpo dos peixes, e outro é o corpo dos animais, e o outro é o corpo das plantas. Uns são corpos celestes e outros são corpos terrestres. E os corpos celestes se diferem de glória um do outro, porque um é a glória da lua, outro é a glória do sol e outro é a glória das estrelas. E aí ele diz: assim será também na ressurreição dos mortos. Como assim? O que você e eu somos hoje, aparentemente, todo mundo igual, todo mundo da mesma carne. Só que as nossas obras, elas vão funcionar para nós como se fossem condecorações no afardamento de um soldado. Pode ser um soldado raso, pode ser um general de alta patente. Aí quando você vai ver de general para general, o camarada tem um monte de condecoração, e o camarada está cheio de apetrecho no ombro, tem que colocar em algum lugar, e o cap dele é diferente. Na ressurreição dos mortos, falo por fé aos irmãos, vai ser a mesma forma. Entramos todos ali com a glória da ressurreição, vestes brancas, puras e resplandecentes, porque os nossos pecados estão anulados. Anulados. Isso aqui é uma compreensão do Novo Testamento. Você não tem pecado, não tem. O Novo Testamento diz: não tem, não tem, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Quando que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado? João disse: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo não é para um, é para todos.
nos purifica de todo o pecado. Isso é Novo Testamento, não é Velho Testamento, não é Moisés, irmãos. Não é a lei, é o Espírito. Mudou. Diante de Deus não há condenação para nenhum salvo. Não há. A gente confessa, lógico, é pedagógico, é didático, é uma questão de consciência. Mas, Pai, perdoai-os porque não sabe o que faz. Está consumado. Você está salvo. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Vai e não peques mais. Ponto. Ponto. E aí o apóstolo João fala, e não pode pecar. Se você diz, sou nascido de Deus, então você não peca. Não pode pecar, porque é nascido de Deus e a semente nele permanece. Não pode pecar, porque todo aquele que peca é do diabo. Aí é Bíblia. Você tem que saber. Você é nascido de Deus? Sou nascido de Deus. Então a Bíblia diz, não peca. Mas aí a mesma Bíblia fala, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém algum de vós pecar, temos um advogado. Quem é o advogado? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Consciência cristã, irmãos. Eu não posso fazer nada para ser purificado, porque eu já tenho um advogado ao lado do Pai por mim. Aí o apóstolo João fala, mas se dissermos que não temos pecado, o que acontece? O que diz o texto? Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, e fazemos Deus de mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a iniquidade. Não é ponto, é um assunto resolvido. O pecado do crente está resolvido, é assunto resolvido. Vai e pratica as obras. Levanta. Quantas pessoas eu não conheci porque diz que pecou e a igreja colocou o cara da porta para fora, pecou e os irmãos olharam torto, pecou e todo mundo acusou, porque se o evangelho disse não tem pecado, não tem pecado, está banido, está abolido o seu pecado, perdoado, diz, você está limpo, purificado, em comunhão com Deus. Aí João fala, a nossa comunhão é com o Pai. Então vai lá, fracassou, levanta e vai. Trupiquei, levanta e vai. Pequei, levanta e vai. Pega a cama e anda. Vou abandonar porque não sei o que. Conhece o Evangelho. Até Davi, que ainda não estava no Evangelho, sabia que Deus podia purificar o pecado dele. Até Davi. Seu Evangelho. Cheguei lá, tribunal de Cristo. Senhor, minhas visitas, minhas orações, minha fé, minha intercessão, o meu auxílio aos pobres. Entra no mar aí, meu filho. Vamos ver como vai sair do outro lado. Aí você entra com vestes brancas, mas quando você sai do outro lado do mar, do batismo de fogo, que não se faz memória de nada errado que você julgue que fez, aí lá do outro lado não sai todo mundo igual, sai com glória diferente. Lá do outro lado você vai ser revestido de uma morada que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 5. Ele fala, essa minha casa terrena, ela cai, mas eu tenho da parte de Deus um edifício não feito por mãos, nos céus. Eu chego lá, minha casa já está nos céus, só que ele está lá do outro lado do trono. Eu tenho que passar pelo mar. Quando eu passar pelo mar, aí eu vou receber o meu corpo glorificado, e vai ser um corpo diferente do outro, porque cada um receberá de acordo com as suas obras. Eu não vou usurpar as obras do Natanael e nem do Cláudio. Mas eu vi os dois aqui tomando conta do estacionamento, galardão igual. Manda o coração puro, bem-aventurados puros de coração. Um tomou conta do estacionamento com o coração puro, o outro não via a hora de acabar logo esse mundo aí, de preferência colocar uma taxinha debaixo do pneu do outro, para ver se o irmão para de reclamar e ficar mais tempo trocando o step, né? Tinha que ser os dois, né? Lógico que eu não vejo, exteriormente eu não vejo nada disso, mas quantas pessoas não dizem, fui para a igreja e o porteiro me recebeu como se eu fosse um marginal.
é porteiro, mas não é porteiro, porque recebeu mal. Quantos pastores não são pastores? Pregadores não são pregadores? Professores não são professores? Porque fizeram mal, com um coração mau. E aí chega lá na eternidade, Cristo fala: ó como que vai ser a prestação de contas. Vai ser bem assim: os últimos serão os primeiros. Aceitei Jesus hoje, entra primeiro. Entra primeiro. Aceitei a Jesus há 30 anos atrás, vai para o fim da fila. Tá bom. E aí, olha só como que é o reino de Deus. Aquele que aceitou a Jesus hoje, entra no Mar Vermelho, e ele pode ter praticado uma obra de justiça, uma. E eu que aceitei a Jesus há 30 anos atrás, chego lá, recebo um corpo igual ao daquele que aceitou a Jesus hoje. Como pode isso daí? Pode, irmão, lógico que pode. É a parábola dos trabalhadores da vinha. Saiu às 5 horas da manhã, depois saiu às 9 horas da manhã, saiu ao meio-dia e saiu às 5 da tarde. 4 turmas diferentes. Mandou todo mundo para a roça. Na hora de acertar as contas, mandou acertar com aquele que começou às 5 da tarde e trabalhou até às 6. E disse: paga uma diária para ele. Vamos lá, R$250. E aí chegou aquele que tinha trabalhado das 7 da manhã até as 5 da tarde e pensou: certamente eu vou receber 4 vezes mais. Aí falou: não, uma diária só. O cara reclamou, mas calma, pode um negócio desse. E Cristo disse: dinheiro é de quem? Galardão é de quem? A coroa é de quem? Se eu quero dar a ele tanto quanto a ti, o que te importas com isso? Eu estou te fazendo algum agravo? Nenhum. O reino de Deus é para surpreender mesmo, meus irmãos. Você vai lá, ganhou uma pessoa na casa de recuperação, o arrebatamento aconteceu os dois juntos. O que recebe o profeta em qualidade de profeta, ele recebe galardão de profeta. O camarada entra no teu galardão, ele recebe o que você está recebendo, é teu irmão. Não é que é mais importante ou menos importante, isso é reino. Se isso é reino, uma vez eu tive assim uma entrevista com um pastor que estava assim desgostoso com o meu trabalho e me podando direto, né? Aí eu falei: o senhor sabia que quando eu dou uma aula, o galardão vai para o senhor? O senhor sabia que o senhor é participante do meu galardão? Que eu estou te enriquecendo? Só que quando o senhor me poda, o senhor perde? Se os pastores soubessem disso aí, parava de perseguir um monte de gente e podar todo mundo e julgar as pessoas. Pastor e todo mundo que manda na igreja, tem um monte de gente para mandar na igreja, um monte. Soubesse disso aí, quer dizer, quanto mais oportunidade eu der para o Felipe, para que ele venha aqui e dê aula para vocês, e vocês participem da aula do Felipe, e o prestigiem, e orem por ele, eu não vou me ensimesmar, nunca, porque cada aula que ele der me enriquece, a mim, somos companheiros, a mim. O que o irmão Valdir está fazendo é uma participação deste galardão. Eu participo do galardão do Valdir e ele participa do meu, e vocês também participam do meu galardão. Galardão é recompensa, e eu participo do galardão de vocês também. É um trabalho só, é uma vinha só, e é um prêmio só para todo mundo que trabalha como corpo, e não como célula divisora ou célula cancerígena. Eu particularmente não estou empapuçado de competição de crente contra crente, mas empapuçado, eu não suporto mais, sabe? Quem prega mais, quem canta mais, quem tem mais oportunidade, quem está na melhor igreja, quem está na choupana do deserto, sabe? O que está no estacionamento, o que está na porta, empapuçado, mano. Se eu fui escalado na escala, se for me deixar um momento, eu estou de saco cheio disso aí, porque não é reino. Aí quer ter obra quer ter galardão de pedras preciosas produzindo feno, não vai ter, é feno puro, é palha pura, irritante. Aí Cristo fala: não, filho, não, você teve oportunidade, pega o que é teu e retira-te. É humilhante, né? Pega-te o que é teu, te chamei, você teve mais oportunidades para enriquecer e não enriqueceu. Esse aqui não teve nem oportunidade, mas o pouco que teve foi lá e fez bem feito. Aí eu vou dizer, para terminar essa parte do vídeo, você tem, olha, o pastor quase não me dá oportunidade para cantar na igreja, mas faz o seguinte: ensaia esse louvor, pelo amor de Deus, e ora, porque no dia que você tiver a única oportunidade da tua vida,
é ouro, ouro puro. Você tem mais oportunidade, com uma oportunidade, de ter ouro puro do que o cantor profissional que tem CD gravado, que todo mundo convida ele. E não é que ele é menos importante que você, é porque aquele que é muito dado, muito é cobrado, e o camarada não faz bem, não faz bem. Mesma coisa é a questão do pregador. É uma chance que você tem no ano todo, passa 6 meses você tem oportunidade, usa essa oportunidade e faz uma coisa bonita, entendeu? Já vai orando, jejuando, para sair algo bom, bonito, porque no dia do tribunal de Cristo, o galardão é seu. Mas eu tenho oportunidade sempre, então você vai ter que se esmerar muito, porque manter a qualidade, fazendo sempre a mesma coisa, é muito difícil. Você começa com qualidade, mas daqui a pouco você já está relaxado, já deixou de fazer com qualidade, está meia boca, mais ou menos. Aí quer o quê? Era ouro, filho, mas você tropeçou no meio do caminho, virou feno. Então, na parte de ouro você até recebe, mas na parte de feno, nada, nada, nada. E aí todo mundo vai ser diferenciado em glória, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Diferenciado em glória, não em importância. Salvação é igual para todos, o céu é igual para todos, mas a sua glória será diferenciada.